Você precisa se vacinar. Ah, mas nem tem 100% de eficácia. Meu amigo tomou e morreu mesmo assim. Quem entendeu não precisa de mais nada. Eu não vou colocar isso no meu corpo. Isso aí é esquema do governo. Repetindo, você precisa se vacinar. Quer entender o porquê? Seja bem-vindo ao Papo de Fim de Aula. Bom, imagine que você tem uma casa e em uma bela manhã você acorda e percebe que tem um monte de pessoas que invadiram e começaram a atacar seus móveis. A sua primeira reação, eu imagino, é expulsá-los. Mas eles são muitos e mesmo que você tente usar a força, seria incapaz de tirá-los de lá. Então você decide chamar a polícia e quando ela chega, eles dão um pau nos invasores e registram no histórico deles o crime. Então, pronto. Problema resolvido, não? Na verdade, a polícia demorou para chegar e agora a maioria dos seus imóveis estão destruídos. Então, a casa caiu. Tá legal, mas o que raios uma casa tem a ver com vacinas? Bom, eu sei que você gostaria de ter as duas coisas, mas a relação não é essa. Não é à toa que muitas crenças dizem que seu corpo é um templo. E, na verdade, ele funciona exatamente como o exemplo que eu citei. Quando qualquer organismo desconhecido entra no seu corpo, ele não é nada bem-vindo, e muito pelo contrário, ele é atacado geralmente por anticorpos produzidos pelo seu próprio sistema imunológico, que, se você fosse comparar, seriam como os policiais do exemplo. E sim, o seu corpo faz isso sem nem você perceber, automaticamente. Assim como de vez em quando ele aumenta a própria temperatura para expulsar caras como esses. E exatamente, o que você chama de febre nada mais é do que o seu próprio corpo tentando te ajudar. E você ainda vai lá e toma remédio para febre. Um exemplo claro disso é a catapora, uma doença que eu acredito que muitos de vocês já tiveram pelo menos uma vez na vida. Isso acontece porque, ao pegarmos o vírus da catapora, a varicela zoster, o nosso corpo produz anticorpos que o atacam e, após cumprirem o trabalho, eles ficam registrados no seu organismo. É o que chamamos de memória imunológica e é exatamente por isso que não voltamos a sofrer pela mesma doença. Certo, então você deve estar pensando, já que o meu corpo dá conta dos invasores, significa que eu não preciso de vacina? Errado. Lembra do meu exemplo? Apesar da polícia resolver o problema, ela chegou tarde demais. Então, a menos que você queira esperar que seu corpo esteja fudido para ser salvo, eu acho que precisamos de uma solução mais eficiente, não? E o Salvador que trouxe uma solução pra gente foi Edward Jenner, no século XVIII, quando ele apresentou a primeira vacina contra a varíola. A ideia foi colocar um micróbio inativo no nosso corpo e se aproveitar da nossa memória imunológica. Assim, podemos criar anticorpos sem que ele nos cause danos. Então, quando o mesmo micróbio nos ameaçar futuramente, ele não será exatamente uma ameaça, já que nós teremos as ferramentas para combatê-lo. Mas se é assim, por que eu deveria tomar vacina mais de uma vez? Bom, é uma boa pergunta, mas nós também temos uma ótima resposta. Apesar de muito eficiente, pode ser que os nossos anticorpos enfraqueçam com o tempo, ou até mesmo que o vírus que você esteja tentando se livrar evolua e se torne ainda mais forte. Nós explicamos um pouquinho melhor sobre essa possibilidade no vídeo que a gente fez sobre coronavírus que está aparecendo aí em cima. Sabendo disso, é importante que a gente reforce a nossa proteção com mais doses. E, infelizmente, mesmo que a gente siga tudo isso, existe uma mínima chance de infecção. Isso porque é impossível que tenhamos 100% de proteção contra as doenças infecciosas. Mas não pense você que isso é um argumento para invalidar as vacinas, já que sem elas a chance de danos mais sérios é bem maior. Afinal, muito melhor viver numa cidade sabendo que tem policiais que você pode contar contra invasores, não é? Olha, não é de hoje que existem pessoas contra a vacina. Na verdade, historicamente ela nunca teve uma completa aceitação. Apesar disso, grande parte dos movimentos não são contra a vacina em si, mas contra a obrigatoriedade delas. No Brasil, por exemplo, houve a revolta da vacina em 1904, quando o ministro da Saúde da época, o Oswaldo Cruz, convenceu o governo a tornar a vacinação obrigatória. Olha, eu não julgo certo tirar a liberdade das pessoas, mas é muito fácil falar sobre discursos de liberdade quando o país não está sofrendo com recordes de internação nos hospitais. Então, talvez eles estivessem errados pelos motivos certos. Mas independente disso, a vacinação foi fundamental para que nós nos livrássemos dessas doenças infecciosas. O gráfico de vacinação que está aparecendo na sua tela agora mostra o número de casos registrados de sarampo desde 1987 até 1997. E dá para ver claramente que todas as vezes que uma campanha de vacinação foi muito bem implementada, os resultados foram extremamente positivos. Então o vídeo foi esse. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção.
Aqui vai alguns links que podem complementar o seu estudo. E bom, agora eu vou lá chorar no cantinho enquanto eu ainda não posso me vacinar. Muito obrigado e até a próxima.